Fala, galera, boa noite, amigas e amigos do Família da Nação. Fim de jogo, Flamengo 0, Fluminense 1. E aí a gente vem aqui discutir com vocês o que aconteceu, né? O que aconteceu com o Flamengo decepcionou, sim. A entrevista coletiva do Paulo Souza, uma entrevista que a gente vem elogiando as duas últimas, né? A última, ao término da última partida do jogo, e a de apresentação dele, que a gente elogiou, e hoje eu, sinceramente, tenho que criticar, não gostei do que ele falou, e a gente vai discutir sobre tudo isso aqui, agora, no Família da Nação. Antes, eu queria pedir a você o like, é importante demais para o crescimento do nosso canal. Antes de você começar a assistir o vídeo da nossa análise e de informações do nosso Flamengo, deixa o seu like aqui no Família da Nação, é importante. Antes de começar a assistir o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aqui. Se inscreva no canal, é só você acionar o botãozinho vermelho que está aqui embaixo, ó. Inscrevendo-se no canal, acionando o sino de notificação, que é muito importante. Vamos lá. Na minha opinião, o Flamengo, quando eu vi a escalação do Flamengo hoje, eu me assustei. A gente estava fazendo a live de pré-jogo e fiquei preocupado, porque quando você coloca um time sem profundidade, né? O Everton Ribeiro jogando na lateral esquerda, na ala esquerda. O Everton Ribeiro é um jogador que atua mais na meia, né? Ele não vai dar profundidade atuando na ala esquerda. E aí o Flamengo só tinha um jogador que poderia dar essa profundidade, que é o Rodinei. Mas é o Rodinei, né, meus amigos? Que inclusive não fez nenhuma péssima partida, não foi uma atuação ruim do Rodinei. Mas é o Rodinei. Você vai esperar o quê do Rodinei? E o Gabigol isolado lá na frente. No início, os primeiros 20, 25 minutos de partida, eu percebi que o Flamengo até conseguia, através da qualidade técnica dos seus jogadores e de muita movimentação que existia ali no comando de ataque, penetrar no sistema defensivo do Fluminense. Até conseguia furar o bloqueio defensivo. Num primeiro momento, o Gabigol perdeu um gol, né, que já é característico, o Gabigol que faz muitos gols, mas também perde muitos. Mas depois disso, o time literalmente parou. Ficou sem alternativas de jogo, um time lento, um time previsível. Os jogadores de meio campo do Flamengo, em especial, né, ali, Arão, Andrés, Arrascaeta, fizeram uma péssima partida. Os três com uma partida muito ruim. Diego Ribas, uma partida ruim também. No entanto, ele ainda apareceu um pouco mais. Até onde aguentou, se movimentou um pouquinho mais, saiu do setor direito, caiu no setor esquerdo. Mas é um jogador que nitidamente não pode ser titular do Flamengo. Eu espero que o Paulo Souza, e aí vem a minha preocupação, tenha visto isso, porque embora ele tenha feito muitos elogios ao Diego Ribas na coletiva, o que me preocupou demais, sinceramente, disse que a atuação dele foi excelente, espetacular e tal. Eu não vi nada disso. Eu vi uma atuação ruim como a dos outros. Eu, sinceramente, vi o Diego um pouquinho melhor que o Arrascaeta nessa partida. No entanto, também mal em campo. E não vi partida excelente do Diego, conforme ele falou. No entanto, o que ele disse que o Diego, enquanto teve gás, enquanto tem gás, ele teve uma produtividade razoável, na minha opinião. O Diego, cara, ele é um jogador de 30 minutos. Ele não pode ser titular do Flamengo de jeito nenhum. E vocês que acompanham a gente aqui no Família da Nação, a gente já vem alertando. O Paulo Souza tem treinado com o Diego atuando de meia armador pelo lado direito. Tanto é que na live de pré-jogo hoje, quando saiu a escalação do Flamengo, eu falei, ele vai jogar com o Diego, não de segundo volante, mas um Diego avançado, porque ele tem treinado assim. Isso me preocupa demais. O Diego é um jogador que já deu o que tinha que dar, né? E aí parece que eu estou pegando no pé do Diego apenas. Vamos falar dos jogadores consagrados, jogadores que a gente espera muita coisa, como, por exemplo, o Arrascaeta não jogou absolutamente nada. Um Arrascaeta que parecia com a perna presa, né? Claro, início de temporada pode acontecer, mas errando passes bobos, técnicos, erros técnicos bizonhos, com passes do lado, ele conseguindo errar, sumido da partida, muito mal. Vamos para os dois zagueiros. Os três zagueiros, obviamente, mas vamos falar especificamente de dois. Gustavo Henrique e Léo Pereira não podem mais vestir a camisa do Flamengo. São fraquíssimos os dois. Lento, ruim na saída de bola, né? O Gustavo Henrique, com 2 minutos, tomou um drible do Luiz Henrique, atacante do Fluminense, lá na ponta esquerda de ataque do Fluminense. Bizonho, poderia ter saído o gol do Fluminense ali. Um jogador muito fraco, tecnicamente, não tem condições de vestir a camisa do Flamengo.
Como é que pode o Noga ficar no banco para esses dois jogadores? Não existe isso. Enfim, é a minha opinião. Eu queria ouvir de você. Vocês ainda aguentam assistir Léo Pereira e Gustavo Henrique na defesa do Flamengo ou eu estou exagerando? E aí a gente parte para o Felipe Luiz. Uma partida razoável. O Felipe Luiz ali fazendo feijão com arroz dele, jogando muito atrás, né, como terceiro zagueiro. Enfim, não tem muito o que falar dele. Hugo, né, Neca? Fez uma defesa espetacular num chute rasteiro. Ele que é um goleiro alto, pegar a bola rasteira é difícil, mas entregou. Né? Uma falha técnica, não é uma falha de falta de experiência. Não tem mais essa história de falta de experiência, não. Uma falha bizonha, uma falha técnica. A bola na mão dele, ele não pegou. No entanto, o Isla, pelo amor de Deus, um jogador de 1,60 m fazer um gol de cabeça nas costas do Isla, isso é uma vergonha, cara. Absurdo o que eu vi hoje, a atuação do sistema defensivo do Flamengo, espaço entre linhas. Aí eu vou para o meio campo, Ilharão e Andreas. O Andreas não marca ninguém, gente. O Andreas não marca ninguém. Qual é a posição que o Andreas tem que jogar? E eu estou analisando aqui o jogador na partida de hoje. Péssima atuação. Não jogou nada, não criou nada, não armou nada, errou passes. E na marcação é bizonho que ele não marca ninguém. E aí vamos falar agora de quem? Andreas, muito mal. Beleza. O Ilharão. Gente, pelo amor de Deus. O Ilharão, muito mal. O Ilharão no confronto, 1 contra 1, em todas ele foi driblado. Todas. Ele não marcou ninguém, ele deixou espaço entre linhas o tempo inteiro. E aí vai o treinador, quando é perguntado sobre a atuação dos volantes, ele passa a mão na cabeça. Não dá para entender. A entrevista coletiva do Paulo Souza foi trágica, na minha opinião. Ele expôs um jogador do Flamengo que acabou de chegar, que é o Marinho. Parece pinima com o jogador, que é a segunda vez que ele pega no pé do Marinho. Hoje, por exemplo, ele disse que se arrependeu de ter colocado o jogador. Ele nunca pode falar isso publicamente, cara. Eu que tenho elogiado muito a forma como o Paulo Souza tem conduzido as coletivas, eu aqui, independente do resultado do Flamengo, poderia ter ganho. Eu ia criticar se ele tivesse exposto o jogador da forma como ele fez. Não gostei da forma como ele colocou o Marinho exposto. Até porque o Marinho, na minha opinião, não foi mal, não. Teve jogadores que foram muito piores do que ele ali. O Marinho fez uma jogada individual no final do jogo que poderia ter resultado no gol do Gabigol, que perdeu mais um gol. E aí você tem atuações do Arão, do Andreas na marcação, no sistema defensivo, na criação, não fizeram nada na parte de criação do Flamengo, já que o nosso treinador joga com 3 volantes, com 3 zagueiros, justamente para poder dar liberdade aos volantes criarem, aparecerem na frente como elemento surpresa, e a gente não viu isso em momento nenhum. E além de não ver isso, não vimos atuação no setor defensivo, né? Muito abaixo, deixando espaços. E aí, quando ele é perguntado na coletiva, ele foge da resposta, não respondeu e, pelo contrário, né, elogiou o Arão, elogiou o Andrés, e não dá para entender. Aí parece que ele está com pinima somente com o Marinho. Vocês que acompanham a gente aqui no Família da Nação, quem acompanhou o nosso vídeo de ontem, eu avisei, eu falei para vocês que no treinamento de sexta-feira, ele colocou o Pedro e o Marinho no banco. E que ambos seriam banco. E que muitos iriam se surpreender. Mas quem acompanha a gente não se surpreende. Porque a gente vem alertando que não são todos os jogos, e principalmente os jogos decisivos, ele não vai colocar Pedro e Gabigol juntos. E isso vai dar problema. Ele não conseguiu encontrar uma alternativa para colocar os dois juntos. Não colocou na partida de hoje, não é para poupar o Pedro, poupar o Marinho. Não. Porque ele, sexta-feira, já tinha treinado com o Bruno Henrique no time e o Pedro fora. Então, quem acompanha a gente sabe disso. Não vem com essa história de X9, não sei o quê. Se não quiser obter informações, é só não acompanhar o canal. A gente aqui vem trazendo informações porque hoje é muito fácil. Você tem contato com um jogador ou outro, você pergunta, o jogador vai te falar. Se quem treinou, lógico, a gente sabe perguntar. Pergunta logo, o Pedro treinou? O Pedro vai ser titular? Então, não, treinou no time reserva. Então, você vai saber facilmente isso. E a gente vai trazer aqui a informação para você que acompanha a gente. Então, hoje, o Paulo Souza, ele tentando se defender na entrevista coletiva, ele chegou a dizer que o Flamengo teve o domínio completo do jogo, o Fluminense teve pouquíssimas oportunidades, foi dominado completamente. Precisa alguém avisar o Paulo Souza que todo Fla-Flu é isso.
O Flamengo não ganha do Fluminense há 3 jogos que o Fluminense ganha do Flamengo. Nos últimos 6, o Fluminense ganhou 4. Em todos, o Flamengo foi melhor. E ele precisa encontrar uma alternativa para poder vencer o jogo. E não ficar com isso. Não, mas o caminho é esse. O trabalho está sendo bem executado. Não está, não. Não que o trabalho esteja ruim. Na verdade, o jogo de hoje foi ruim. E eu esperava que na coletiva ele fosse admitir isso. O Flamengo só jogou bem os 25 primeiros minutos da partida. Depois o Flamengo não jogou absolutamente nada. O Flamengo não deu um chute a gol no segundo tempo até o abafa. E aí é mole. O goleiro do Fluminense fez milagre, mas foram os lances, gente, se vocês pararem para perceber, no abafa. Jogadas, bolas aéreas, bolas de escanteio, jogadas de bola parada. E no abafa o Flamengo conseguiu ali encontrar o Fluminense, que tem um time também bem limitado, né? Com um time ainda muito pouco entrosado. 7 jogadores novos, porra. Um time todo desarrumado ainda. E aí o Flamengo conseguiu perder para esse Fluminense. Preocupante a atuação do Flamengo, preocupante a entrevista coletiva do Paulo Souza, parecendo querer proteger determinados jogadores, como o Diego Ribas, que ele disse que teve uma atuação espetacular. Não vi nada disso. E confesso a você que fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu que vim elogiando, eu hoje fiquei preocupado. E não é resultadista não, tá? Porque eu tenho que analisar o jogo e a coletiva. E eu, sinceramente, não gostei do que vi no jogo, não gostei do que eu vi na coletiva. Então, que o Flamengo possa... O treinador precisa de tempo para trabalhar, sim. Ninguém aqui está pedindo a saída do treinador de jeito nenhum. Seria uma maluquice falar isso agora. Mas a gente tem, sim, que criticar o que aconteceu dentro de campo hoje para que não seja repetido nas próximas partidas. É mole, próximo jogo vai pegar o Audax, vai meter 7-0 e todo mundo vai voltar a dizer que o time é maravilhoso, o melhor do mundo, que o trabalho é espetacular. Hoje não foi. No primeiro teste, contra um adversário um pouco melhor, o Flamengo não foi bem. Enxerguei também muitos buracos pelo lado esquerdo de defesa do Flamengo, já que o esquema tático dele não faz o Everton Ribeiro voltar acompanhando o lateral direito do Fluminense. Ele faz o Everton Ribeiro fechar no meio e quem faz o trabalho na parte defensiva quando o lateral avança é o Felipe Luiz. Eu enxerguei muitos espaços ali. Quando o Flamengo pegar um time que tenha pontas ou atacantes de maior qualidade para aquele lado de campo, vai ter problemas. Podem anotar o que eu estou dizendo aqui, hein? Vai ter problemas. O Fluminense hoje tinha um time muito parecido com o Flamengo, com jogadores sem mobilidade no ataque. Só tinha o Luiz Henrique, de alguma mobilidade. Os outros, Fred, Cano, o William, são jogadores mais estáticos. Não tem essa mobilidade toda, essa velocidade toda. E mesmo assim, eles encontraram espaço naquele lado esquerdo de defesa do Flamengo ali, que, na minha opinião, ficou um buraco. Enfim, resultado final, Flamengo 0, Fluminense 1, Flamengo perdendo para o Fluminense mais uma vez. E eu lamento pela atuação do Flamengo, não pelo resultado. O resultado é o início de trabalho, mas a atuação foi muito abaixo, decepcionante, e também não gostei da coletiva do Paulo Souza hoje. Espero que a gente possa ver melhoras daqui para frente. Valeu? Deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal Família da Nação, que é importante demais para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Até amanhã. Fui!